E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje nós temos um momento um pouco diferente, eu estou chamando de aula extra, certo? Não vou cobrar nenhuma atividade a partir dessa aula e ela não está sendo colocada assim no meu programa semanal de aulas e como algo que vocês, né, assim, têm a obrigação de assistir, seja uma demanda obrigatória. Mas eu achei muito importante, certo? É um conteúdo extra porque o livro de vocês, apesar de trabalhar essa questão na abertura da unidade, não vamos esquecer que nós estamos estudando nesse capítulo 5, 6 e vamos estar no capítulo 7, a unidade 3, que é sobre os meios de comunicação de massa, né? Ou seja, como os meios de comunicação de massa são importantes na divulgação de ideologias. E durante a Guerra Fria, que é também chamada por muita gente de guerra de propaganda, porque havia essa disputa ideológica, um desses meios de comunicação de massa foi uma arma fundamental, que é o cinema. Os filmes que foram produzidos, principalmente no lado ocidental, não que não fossem produzidos filmes também com teor ideológico, né? Com esse objetivo de convencimento, de divulgação de ideias, para influenciar as pessoas, né, a terem uma determinada visão sobre o inimigo. Isso também era produzido em vários países durante aquele período. Mas principalmente nos países capitalistas e mais especialmente nos Estados Unidos. Então o título da nossa aula é O Cinema na Guerra Fria, a propaganda como arma do negócio. Ora, por que assim principalmente nos Estados Unidos ou no bloco de países capitalistas? Porque, inclusive, quem vai explicar isso muito bem é o Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, que eu mostrei a vocês na aula passada, porque os Estados Unidos, por terem eleições, na União Soviética, as eleições eram apenas para eleger o líder do Partido Comunista que ia governar o país. Então, assim, de certa forma, era uma eleição feita entre poucas pessoas, né? Não precisava se fazer uma campanha envolvendo a população. E lá nos Estados Unidos era necessário convencer as pessoas de que aquele líder que ia governá-los seria capaz de enfrentar o grande inimigo da nação, que no caso era a União Soviética, né? Se a gente for falar dos Estados Unidos. Então, eu falei também na aula passada que essa Guerra Fria ela apresentava dois campos de batalha, no plano internacional e no plano interno. E eu citei para vocês o exemplo do macartismo, né, como uma atividade desse campo de batalha interno. Porque dentro dos Estados Unidos houve uma perseguição muito forte às pessoas que eram acusadas de serem comunistas. E uma das formas que os Estados Unidos tinham de produzir, certo, um material para divulgar as ideias contrárias ao comunismo e contrárias à União Soviética, principalmente, criando uma imagem que fosse, ao mesmo tempo, negativa dos ideais comunistas, mas também negando, né, ou criando uma imagem extremamente ruim dos soviéticos, né, da sociedade soviética. Então, só para lembrar, a unidade 3 tem como título Meios de Comunicação de Massa, o Poder da Mídia. Então, o próprio livro, na abertura da unidade, já nos chama a atenção para estudar esses conteúdos, procurando entender como a mídia foi e é usada ainda como uma forma de divulgar e de propagar ideias e imaginários, né? Formas de nós enxergarmos o mundo. E aí, como eu já falei, durante a Guerra Fria, isso foi muito importante porque era uma guerra de ideias também, né? Era uma guerra de propaganda. No caso, o conflito entre a ideologia capitalista e a ideologia comunista. Se por acaso tem alguém vendo esse vídeo que não viu, né, todas as outras duas aulas, por algum motivo, é importante rever, porque todos esses conceitos de Guerra Fria, de ideologia, né, o que é capitalismo, o que é socialismo, etc. e tal, foi explicado nessas aulas, ok? Aqui é dito assim, na abertura lá da unidade 3. Em virtude desse enorme poder de disseminação, muitos estudiosos alertam para a capacidade que os meios de comunicação de massa
tem também de influenciar a opinião e o comportamento das pessoas. Por isso, eles advertem sobre a necessidade de mantermos um olhar permanentemente crítico em relação às informações transmitidas por esses meios. Então, eu acho que essa aula, esses comentários que eu vou fazer aqui são importantes, porque quando você olha para o passado e procura entender como uma determinada mídia, como um determinado meio de comunicação foi usado como uma ferramenta política, ideológica, pode nos servir para perceber como é que isso acontece no mundo de hoje. Então, eu falei que o cinema foi essa arma durante a Guerra Fria. Se naquela época existisse a internet, possivelmente seriam outros os meios, né? Não que o cinema não fosse usado, porque o cinema é usado até hoje, né, como arma de propaganda. Mas certamente hoje nós temos muito mais opções. A TV, por exemplo, os canais de TV das emissoras abertas, né, eles tinham um poder muito maior de divulgação de ideias, de ideologias, se você for pensar até 10 anos atrás, quando a maioria das pessoas não tinham acesso à internet como tem hoje. E se você for pensar num tempo ainda mais remoto, lá no começo do século XX, qual era a mídia, qual era o meio de comunicação de massa que tinha esse poder de influenciar as pessoas? Era o rádio, entendeu? Mas naquele contexto da Guerra Fria, a principal dessas armas, sem dúvida alguma, foi o cinema. Hoje é muito comum essa cena que eu estou mostrando a vocês aí, de algumas pessoas estarem numa sala, né, reunidas, e cada um está usando um determinado aparelho para acessar a internet, uma pessoa com notebook, um tablet, né, um aparelho de telefone celular, um outro está assistindo televisão, o outro está vendo outra coisa. Há uma certa, vamos dizer assim, desconcentração. Né? Mas naquela época, os meios de comunicação que tinham a característica de reunir todas as pessoas, ou muitas pessoas, vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, era uma arma muito mais poderosa, né, do que nos dias de hoje. Eu vou trazer para vocês aqui uma frase marcante desse período, que é do presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson. Foi presidente dos Estados Unidos numa fase, assim, vamos dizer, forte, né? Daquelas disputas ideológicas e principalmente do uso dos meios de comunicação para tentar vencer o inimigo. Ele disse assim: a vitória da América, dos Estados Unidos no caso, dependerá dos corações e mentes das pessoas que moram no Vietnã. O presidente, na época dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson, estava falando sobre o contexto da Guerra do Vietnã. Foi aquela guerra que eu falei para vocês no vídeo da aula passada, para mostrar que essa Guerra Fria não tinha sido assim tão fria, né? Já que vários conflitos aconteceram nesse período por causa dessa disputa também entre Estados Unidos e União Soviética. Mas veja bem, o que eu estou querendo que vocês percebam é que ele disse assim: a vitória da América, ou seja, dos Estados Unidos, dependerá dos corações e das mentes das pessoas que moram no Vietnã. Então, mais importante do que você vencer a guerra usando armas, é você convencer aquelas pessoas de que você está lutando em favor delas. Certo? Então, convencer as pessoas de algo é tão ou mais importante do que usar a força bruta, a força militar. Então, essa é uma frase que simboliza bem a questão da ideia de usar essas mídias, né? Essas armas de propaganda, como, por exemplo, o cinema. Mas o que eu quero mostrar a vocês agora é que isso não é uma novidade da Guerra Fria. É porque naquele momento da Guerra Fria, o cinema, os filmes, se mostraram como a alternativa mais adequada. Mas, na verdade, o cinema já era usado como arma de propaganda em outros momentos da história. Mesmo não sendo apenas o cinema, né? Outros meios, eu mostrei na aula passada, inclusive, o livro de vocês trabalha, né? O livro de história de vocês, do 9º ano, trabalha com essa charge aí, a capa de uma revista em quadrinhos, The Red Iceberg, que nós analisamos na aula passada, os Jogos Olímpicos,
certo? Foram utilizados como guerra de propaganda, na guerra de propaganda, a corrida espacial, mostrar qual era a sociedade que se desenvolvia tecnologicamente a ponto de colocar o homem primeiro na Lua. Isso foi usado como arma de propaganda, mas não há dúvida que o cinema foi a principal dessas armas. Na época da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, o governo norte-americano fez até um pacto com algumas das principais produtoras de filmes, os estúdios, os grandes estúdios de Hollywood, para que alguns diretores, como o Joe Stevens, o Frank Capra, o John Huston, John Ford, William Wyler, esses caras, esses grandes diretores que, não se enganem, eram os maiores, eram os mais importantes diretores de cinema na época dos Estados Unidos. Eles trabalharam para o governo americano, porque eles foram para a guerra. Esses caras foram para as zonas de combate, entendeu? Na época da Segunda Guerra Mundial, para fazer filmes em prol da participação dos Estados Unidos na guerra, para falar contra os inimigos, para defender a necessidade daquela guerra estar acontecendo, para convencer a opinião pública dos Estados Unidos a apoiar aquela guerra, entendeu? Inclusive financeiramente, ideologicamente, politicamente. Então isso mostra que essa frase que eu citei para vocês do Lyndon Johnson, que foi dita depois, né, já no contexto da Guerra Fria, quando ele disse que era importante conquistar os corações e as mentes. Isso era uma coisa que já era feita antes, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial, que eu estou mostrando a vocês. Essa imagem que vocês estão vendo agora é de um filme chamado O Nascimento de uma Nação. Cara, esse filme é de 1915. Para falar mais uma vez no presidente dos Estados Unidos, no caso Woodrow Wilson, presidente americano lá no começo, né, do século XX, ele foi assistir esse filme, O Nascimento de uma Nação, que tem como pano de fundo a Guerra da Secessão, assunto que vocês estudaram no 8º ano, né, a chamada Guerra Civil Americana. E aí quando tem toda uma questão que envolve racismo, esse filme, etc. e tal. Mas quando o presidente americano Woodrow Wilson foi assistir esse filme no cinema, ele saiu dizendo o seguinte: é como escrever com luzes. Então ele entendeu, ele ficou tão impactado por aquelas imagens que representavam, que dramatizavam a história. É como se ele estivesse vendo a história ter sido escrita, só que em vez de uma pena, ou seja, de um lápis, de uma caneta, de um papel, foi com as luzes do projetor. Quando ele fala nas luzes aí, ele está falando no projetor de cinema que jogou a imagem na tela. E aí, por isso que ele diz que é como se fosse a história, só que escrita com a luz. Então, veja como ele reconheceu a importância, do impacto que tinha as imagens de um filme quando retratavam um tema da história. E nas palavras dele, o que é que a gente vai pensar? Que as pessoas vão ver aquilo como se fosse a verdade. Elas vão olhar aquilo ali assim, de uma forma tão bem construída, tão bem dramatizada, tão bem representada, que elas vão ter a impressão que aquilo ali é uma coisa que aconteceu daquele jeito. Entendeu? Então imagine isso aí quando foi percebido, quando os políticos, quando os chefes de Estado, entendeu? Perceberam que o cinema tinha esse potencial. E por quê? Porque o cinema, cara, ele é imagem, ele é som, entendeu? Ele se parece mais com a realidade do que, por exemplo, uma fotografia, do que um texto que você escreve, entendeu? Porque é como se você estivesse vendo a história. Foi essa a impressão que o Woodrow Wilson teve. O presidente Getúlio Vargas, eu trouxe aqui mais esse exemplo, o presidente Vargas foi, você estudado no capítulo 5, e ele fez um discurso uma vez, lá em homenagem aos cinegrafistas do Brasil, e isso foi em 1934, certo? Olha o que ele diz, olha o trecho do discurso. O cinema será, assim, o livro de imagens luminosas, no qual as nossas populações praieiras e rurais aprenderão a amar o Brasil, acrescendo a confiança nos destinos da pátria. Então veja que coisa interessante. Ele fala que o cinema, o filme, ele vai de certa forma existir como se fosse um livro de história
para facilitar o entendimento, inclusive, das coisas. Ele diz que é o livro de imagens luminosas. Aí ele diz que isso vai chegar às populações praieiras, no sentido de quem vive no litoral, então, portanto, quem vive em cidades, né, principalmente, e a população rural. E pode ser usado, olha o que ele diz no final, cara, eu vou deixar o link, viu? Não se preocupe não. Quem quiser ler esse discurso todinho, ele não é grande, é um discurso pequeno, umas 3 páginas só. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, é só clicar lá para acessar. Mas é fantástico, ó, no final ele diz, acrescendo a confiança nos destinos da pátria. Então ele está querendo dizer aqui, muito claramente, que o cinema pode ser usado para desenvolver nas pessoas um senso patriótico, né, de amor à pátria, à nação. Entendeu? Olha o poder que o cinema tinha, que as pessoas estavam percebendo, né, que o cinema tinha. E, cara, vocês estudaram a Segunda Guerra Mundial recentemente também, então vocês estudaram o nazismo, estudaram a propaganda nazista. Cara, o Joseph Goebbels, né, o ministro da propaganda nazista, o cara como poucos que soube usar o cinema para convencer as pessoas, as massas. Inclusive, os nazistas, o governo de Hitler tinha uma cineasta, né, que fez 2 filmes, a Leni Riefenstahl, que é essa que vocês estão vendo aí, e a mulher que vocês estão vendo aí nessas 2 imagens, certo? Leni Riefenstahl, o nome dela. Ela dirigiu 2 filmes, um chamado Triunfo da Vontade, que é sobre um congresso, é um documentário mostrando o congresso do Partido Nazista, lá em Nuremberg, ali meados da década de 30, na época da ascensão realmente do regime nazista na Alemanha. E o outro, como é possível perceber por essa imagem aqui do ângulo inferior esquerdo, é um filme chamado Olímpia, que retrata a Olimpíada de 1936, que foi realizado lá na cidade de Berlim, que era a maneira como ela dirigiu o filme, como ela montou as cenas do filme, era para destacar a superioridade da chamada raça ariana, né, que eles consideravam que era a raça superior, que era a raça deles, né, que eles achavam que eram dessa raça. Mas, assim, o cinema foi muito usado. Inclusive, pouca gente sabe disso, mas Hitler gostava muito de filme. Inclusive, eu vou fazer que nem eu fiz na outra aula. Tem até um livro que eu estou lendo, também sobre... que trata indiretamente desse assunto. Eu não sei se dá para vocês verem. O Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Esse livro é muito interessante. Viu? Inclusive é citado aqui que Hitler tem o costume de toda noite, acho que por volta de 8 horas, se eu não estou enganado, da noite ele assistia um filme, ele escrevia até uma pequena resenha, um pequeno comentário a respeito do filme. E esses caras, eles reconheciam a importância que o filme tinha como um meio de propagar ideias, ok? E eles fizeram isso para perseguir os judeus também. Os judeus foram muito perseguidos na Alemanha, todo mundo sabe, vocês estudaram isso na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto Judaico, e uma das formas de fazer com que a população da Alemanha, entendeu, visse os judeus como uma sub-raça, como uma subcategoria de seres humanos, foram os filmes que foram feitos, mostrando, né, as pessoas judias de uma forma negativa, certo? Como, por exemplo, o judeu SUS, que é isso que vocês estão vendo na tela agora. Bom, mas aí, voltando para a Guerra Fria, né, o cinema foi usado, nesse caso, pelos americanos, para denegrir a imagem dos soviéticos e do comunismo, de uma maneira geral. Então, vários filmes foram feitos nesse sentido aí. Além disso, muitos filmes retratam episódios importantes da Guerra Fria. Então, muitas vezes, quando a gente quer problematizar algum fato, até algum personagem importante naquele contexto da Guerra Fria, a gente recorre a algum filme. Então, muitas vezes, os professores fazem isso também, passam filmes na sala de aula sobre um evento, por exemplo, como a Guerra do Vietnã, que vocês estão vendo na tela agora. O Vietnã, né, a Guerra do Vietnã foi o que motivou o Lyndon Johnson a falar aquilo que eu disse no começo da aula, né, preciso conquistar corações e mentes. E eles fazem isso através dos filmes também. Então, muitos filmes foram produzidos na época mesmo, ainda da Guerra Fria, na época da Guerra do Vietnã, tanto para falar contra a guerra, como para falar a favor da guerra. Né? Porque existia também filmes de pessoas que eram contra a guerra e usavam o cinema para propagar essas ideias. Viu? Mas veja bem que coisa interessante. Ó, isso é uma capa do jornal The New York Times, mostrando uma imagem
é uma cena bem violenta, né, em que um vietnamita está recebendo um tiro na cabeça. Claro, a imagem ela não conclui a cena, né, ela não tem ela não é tão explícita nesse sentido, mas é mostrando uma cena bem chocante. Então os jornais, quando eles começaram a publicar imagens da guerra, começaram a chegar uma série de outras fotografias de cenas filmadas da guerra do Vietnã também, a opinião pública dos Estados Unidos começou a protestar contra a guerra. Então houve uma preocupação do governo dos Estados Unidos de produzir materiais, inclusive filmes, que defendessem, que mostrassem que era necessário que os Estados Unidos estivessem naquela guerra. Porque, cara, vou dizer novamente a frase de Lyndon Johnson: se você não conquistar a mente das pessoas, não adianta você estar fazendo aquilo, porque aí as pessoas podem entender que aquilo é uma coisa negativa, né? Como, por exemplo, a participação dos Estados Unidos na guerra. Então, a frase que eu traduzi aqui lá do jornal diz assim: confrontos nas ruas continuam no Vietnã, o inimigo ainda mantém parte das cidades. Johnson promete nunca ceder. Mas aí Johnson percebe, como eu falei, né, que não adianta só mandar o exército para lá. É necessário convencer a população dos Estados Unidos que aquilo é necessário. E aí Hollywood, mais uma vez, vai dar uma ajuda ao governo americano. Eu vou citar como exemplo aqui para vocês esse filme Os Boina Verdes. Cara, esse filme não é difícil vocês conseguirem para assistir. E se vocês forem assistir, assistam tentando perceber isso que eu estou mostrando a vocês, certo? Como as cenas do filme, elas são elaboradas, elas são construídas, elas foram escritas para defender a participação dos Estados Unidos. Tanto que vocês estão vendo aí dois personagens agora na tela, que é o personagem, inclusive, vivido pelo ator John Wayne, que é um militar, no caso, um boina verde americano, e o que vocês estão vendo à direita é um jornalista. Esse jornalista é mostrado no começo do filme como alguém que é contra a guerra, contra os horrores da guerra, né, contra o absurdo dos Estados Unidos estarem participando daquela guerra. Aí a ideia do exército é levar o jornalista lá para a guerra, para ele ser convencido de que aquilo é uma coisa importante. Então o filme ele é feito justamente para poder passar essa ideia para o público. Porque no caso, o jornalista, aí no filme, ele está fazendo o papel do público de uma maneira geral. Então convencer o jornalista é ao mesmo tempo convencer o público norte-americano que aquilo ali é uma coisa necessária, né? A participação dos Estados Unidos lá. Então essa é a capa do filme, para vocês verem aí, Os Boina Verdes. Tem uma cena no final desse filme que de certa forma resume. Ah, Josmar, tu tá dando um spoiler. Não. Mas aí eu estou querendo que vocês assistam para poder vocês tentarem perceber, né, aquilo que eu estou explicando. Então vai ser necessário que eu diga isso. No finalzinho do filme, tem uma cena em que uma criança vietnamita, ela fica órfã, né? Ela fica, quem vai cuidar dela agora? Então as pessoas vão morrer e tal, ela vai ficar desamparada. E aí tem o seguinte diálogo: agora, o que vai ser de mim? Ele pergunta à criança, né? Aí o Boina Verde diz assim: vou cuidar de você, Boina Verde. Tudo isso é por você. Então, tipo assim, observem que ele foi colocado uma boina verde também na cabeça dele, né? Para a ideia, olha, agora você é como eu, entendeu? E toda essa guerra está existindo em prol de vocês. Veja bem, cara, esse filme foi feito durante a guerra. Então a ideia era que ele servisse de peça de propaganda, para você ter uma ideia de como o cinema era usado com essa finalidade. Outro exemplo bem forte desse período é o Rocky IV. Muitos de vocês já devem ter assistido algum filme do personagem Rocky Balboa, né? É uma série com vários filmes, mas o que mostra o contexto da Guerra Fria e de uma forma a fazer a propaganda contra a União Soviética e contra os soviéticos é o Rocky IV. Porque no Rocky IV nós temos o Rocky Balboa, um lutador americano, lutando contra um lutador soviético. Então, se vocês forem assistir esse filme, observem como a União Soviética é mostrada sempre de uma forma negativa, a começar pelo adversário do Rocky Balboa. Inclusive, a luta entre eles dois acontece lá em Moscou, lá na União Soviética, que é uma oportunidade justamente deles mostrarem o tratamento que vai ser dado a Rocky Balboa lá, certo? Que é sempre mostrado de forma simpática, enquanto o russo é sempre uma pessoa antipática, etc. e tal. Durante a Guerra Fria, tem outro tipo de filme que foi feito que tem uma conotação política muito forte e que foi também usado como arma de propaganda.
para falar, na maioria dos casos, contra essa sociedade que estava perseguindo as pessoas acusadas de comunismo. Então, nesse caso, o cinema foi usado como uma reação, como uma arma de reação contra as perseguições que existiam, por exemplo, dentro dos Estados Unidos. Não só em relação a pessoas acusadas de serem comunistas, mas pessoas que se envolviam em outros movimentos sociais, como, por exemplo, a luta pelos direitos civis dos negros. Eu estou chamando essa parte aqui de devorando as almas e os corpos. Então, se lá Lyndon Johnson falou em conquistar corações e mentes, né, aqui nós estamos falando em devorar, certo? As almas e os corpos. Então, são os zumbis da Guerra Fria. Vou citar aqui 2 exemplos para vocês, que são 2 filmes maravilhosos, imperdíveis. Quem gostar de cinema e quiser perceber como o cinema é usado como forma de passar ideias, né? Não deixe de ver esses 2 filmes não, viu? Esse aqui é o Vampiros de Almas, aqui está com o título em inglês, viu? Seria Invasion of the Body Snatchers, seria Invasão dos Ladrões de Corpos. Mas aqui no Brasil foi colocado o título de Vampiros de Almas. Cara, esse filme é sensacional. Tem uma cena, só para vocês terem ideia, não vou falar sobre o filme inteiro, evidentemente, eu vou citar uma cena como exemplo. Tem uma cena em que tem várias pessoas, chegam uns caminhões numa praça, né, e tem várias pessoas indo para lá, como se essas pessoas estivessem meio que já dominadas, né, por alguma influência psicológica, etc. e tal. Aí tem um casal que ainda não foi vítima dessa influência, certo? Eles ainda estão livres, a mente ainda está livre. Aí o personagem diz assim, ó, eles estão olhando pela janela essas pessoas se reunindo lá na praça. Aí ele diz assim, primeiro a nossa cidade, depois todas as outras. É uma doença maligna se espalhando por todo o país. Mais embaixo é dito assim, não podemos fechar os olhos a noite toda. Podemos acordar trocados por algo mau e inumano, só que ocorrem aos poucos, não de repente. Cara, é assim, se você assiste esse filme completamente desavisado do contexto em que ele foi feito, da relação que ele tem com o que estava acontecendo na sociedade americana naquela época, jamais você vai perceber. Mas se você for relacionar o contexto, você percebe que eles estão falando do comunismo. Entendeu? É muito interessante porque os roteiristas desse filme, eles, até o final da vida, eles defenderam que não escreveram um filme com essa intenção. Mas é muito difícil acreditar deles, porque vendo o contexto e vendo tudo o que acontece no filme, é uma clara referência ao que estava acontecendo nos Estados Unidos em relação a essa disputa, essa perseguição às pessoas que defendiam o comunismo, ao socialismo. Eu falei agora há pouco que alguns filmes tratavam, né, apesar de serem filmes sobre zumbis, etc. e tal, mostravam zumbis, eles acabavam falando de uma outra coisa, só que usavam os zumbis como uma metáfora, certo? Quando na verdade, através daquilo ali, eles estavam querendo falar de um outro problema. E aí eu destaco aqui o Night of the Living Dead, né? A Noite dos Mortos-Vivos. É um filme espetacular, né, dirigido pelo Jorge Romero. E, inclusive, o Ado Quiron, escritor, cineasta, né, ele disse o seguinte, um filme político, ele falando sobre esse Night of the Living Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, um filme político disfarçado de filme de terror. Para vocês terem uma ideia, como vários filmes, né, você assiste um filme desse, mostrando zumbis atacando as pessoas e tal, mas aí a gente tem que perceber que aquilo ali tem outros significados, certo? Que muito daquilo que você está vendo são metáforas, são elementos visuais que querem remeter, né, querem levar o espectador, o público, a pensar sobre outras coisas dentro daquele contexto em que ele vive, certo? Como, por exemplo, o macartismo que a gente falou nas aulas, né, sobre a Guerra Fria, na aula 1 e na aula 2. Aqui nós temos o exemplo do filme Spartacus. O filme Spartacus, não sei se vocês vão lembrar, mas quando vocês faziam lá o 6º ano, vocês estudaram Roma Antiga, e tem lá um escravo que liderou uma rebelião chamada Spartacus, e foi feito um filme em 1960, tem até uma série, né, recentemente também, mas eu me refiro ao filme de 1960. Esse filme foi feito na época do macartismo.
E, por exemplo, eu até passei uma atividade para vocês pedindo para pesquisar aqueles que foram perseguidos, certo? Dentro daquele tribunal que foi criado lá de atividades contra as atividades anti-americanas pelo senador Joseph McCarthy, esse que vocês estão vendo aí. E um desses caras que foram perseguidos e presos foi o Dalton Trumbull, que é esse cara que vocês estão vendo aí, ó, no ângulo inferior esquerdo. Ele fez parte da chamada lista negra de Hollywood. Ele foi condenado, ficou um tempo preso, etc. E ele foi quem escreveu o roteiro desse filme Spartacus. E por mais que esse filme trate da Roma antiga, aparentemente, vários personagens desse filme, na verdade, são representações dos políticos americanos da época. Então é uma forma da arte, nesse caso o cinema, tratar de um tempo através de outro, através da representação de outro. Então eles fazem um filme, se eles fizessem um filme para falar diretamente contra o senador e contra a caça às bruxas, contra o macartismo, com certeza eles seriam perseguidos. Então eles pegam uma história que é sobre Roma, mas no final das contas eles estão falando sobre aquilo que está acontecendo naquele momento nos Estados Unidos. Né? Então o cinema é uma arma de propaganda extraordinária. E aí tem os filmes de 007, eu coloquei, não podia deixar de mencionar, porque eu coloquei inclusive até na capa lá da aula, né, na primeira página, aquela disputa entre a espionagem americana e a espionagem soviética, a KGB e a CIA, né, que são aqueles centros de inteligência e de espionagem. Então muita coisa que a gente vê nos filmes de 007, e as pessoas pensam que, não, isso é uma coisa inventada nos filmes, tá vendo que isso aí não existe? Que eram aquelas armas, né, que o espião 007, o James Bond, usava, mas que muitas foram inspiradas nas coisas, nas tecnologias de espionagens que existiam mesmo na prática, viu? Outro tema comum, né, na época desses filmes, era o fim do mundo. Porque se você quiser ter uma ideia de como as pessoas de fato tinham receio de uma guerra nuclear, ou pelo menos assim, queriam transparecer que havia esse receio, é só assistir os filmes daquela época, como por exemplo o Dia Seguinte. O Dia Seguinte é esse filme que eu estou mostrando a vocês aqui, ó, certo? À esquerda, o The Day After, que mostra justamente como seria o dia depois de uma explosão nuclear no território dos Estados Unidos. Né? Então são vários filmes, Doutor Fantástico, 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse que eu estou mostrando agora, o 13 Dias que Abalaram o Mundo, é sobre a crise dos mísseis em Cuba, que nós tratamos também em uma das aulas sobre a Guerra Fria. E este que vocês estão vendo agora é outro filme super conhecido, que foi feito na época, no contexto da Guerra Fria também. Ele não é um filme americano, certo? Ele é um filme produzido na Austrália, que é o Mad Max 2. Aí nós podemos citar o exemplo, tanto o Mad Max 1, Mad Max 2, como o Mad Max 3. Mas o Mad Max 2 ele é o mais claro no sentido de imaginar um mundo depois de uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética. Inclusive é mostrado no comecinho do filme que o mundo ficou do jeito que é mostrado aí no filme justamente por conta dessa guerra, né, que teria existido entre Estados Unidos e União Soviética. Recentemente, inclusive, teve uma refilmagem desse filme aí, o Mad Max Estrada da Fúria, mas já discutindo um outro contexto, né, a questão da escassez de água. Nessa época aí, a preocupação do filme foi mostrar a luta, a disputa pelo petróleo. Porque aí com a guerra, né, o petróleo teria sido muito usado, e aí as pessoas acabam entrando em conflito em busca de petróleo, que é uma coisa muito rara, né, nesse contexto do filme aí. Outro que já está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de citar, que é um dos meus filmes preferidos, que me despertou quando eu era mais jovem para essa questão da Guerra Fria, né, de um mundo depois dessa guerra nuclear, que é O Planeta dos Macacos. Né? Eu fico até triste eu não vou nem muito explicar a respeito disso, porque senão eu vou dar um spoiler do final do filme, que é super impactante, viu? E aí eu vou deixar para vocês assistirem, mas quando assistirem esse filme, se vocês não tiverem assistido ainda, Planeta dos Macacos, e eu falo do Planeta dos Macacos original, certo? Que foi produzido na época do contexto da Guerra Fria. Também tratava desse perigo de uma guerra nuclear, ok? Como indicação de leitura, que eu sempre faço, vou dando uma dica aí a vocês, não é uma atividade obrigatória, mas é uma dica que eu acho interessante, essa matéria que saiu na Gazeta de Alagoas, agora recentemente, mostrando como na Coreia do Norte se está usando os filmes como arma de propaganda também, viu? O título da matéria, que saiu no caderno 3,
cinema como instrumento de propaganda política, ou seja, uma coisa que existe no mundo atual. É sempre importante estar fazendo essa relação do passado com o presente. Então, pessoal, o objetivo aqui, como eu disse lá no começo, foi só dar esse apanhado geral, mostrando como os meios de comunicação de massa são importantes para a divulgação, propagação das ideias. Eu achei importante fazer isso porque eu gosto muito de cinema, aprendi muito, né, assistindo esses filmes e pensando nos significados que esses filmes tinham. E o cinema foi a principal arma de propaganda durante a Guerra Fria, que também foi uma guerra de propaganda. A abertura da unidade 3 trata da importância dos meios de comunicação, então eu achei que seria bem interessante a gente ter essa aula extra, certo? Então, até a próxima, valeu pessoal e tchau!